Olá, gente, muito boa noite. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em frente a uma ampla estante repleta de livros. Hoje a gente tem a alegria da presença conosco do Gilberto Gil e Bené Fonteles, que eu vou logo colocar na tela. Entra aí. Boa noite, Gil. Boa noite, Bené. Oba, boa noite. Boa noite, Afonso. Boa noite, Bené. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês dois. Certamente, se não fosse aqui, estaríamos, como já estivemos em outras ocasiões, no Palácio das Artes, casa lotada, como fizemos o Gil Luminoso, entre outros. Então, considero em imaginação que estamos lá juntos, próximos um do outro. Vamos tentar fazer essa mágica aqui através desse recurso virtual que a pandemia nos lançou, mas que por Sempre um Papo, que agora comemora 35 anos, nem tanto complicado é assim. Eu acabei de contar para o Gil que o Sempre um Papo começou a ser gravado em vídeo, em televisão, lá atrás, na gestão do próprio Gil, no início do governo Lula, né, quando o Eugênio Butti convidou para gravar os programas presenciais que aconteciam lá no Teatro da Caixa Cultural. E ali começou a ser gravado, e ali começou a trajetória digital do Sempre um Papo. Então hoje, Gil e Bené, no YouTube do Sempre um Papo, esse aqui que as pessoas estão assistindo, tem mais de 400 programas de TV, programas presenciais, né, gravados e ali depositados como uma espécie de memória da arte e da literatura brasileira. Desde já, então, agradeço que isso tudo começou lá atrás, viu, Gil, na sua gestão. Fica esse crédito e esse agradecimento da minha parte, tá? Muito obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite também, por estar aqui hoje com vocês, enfim, e com esse público difuso que a gente não pode propriamente encontrar, mas se encontra, né? Se encontra. Eu não sei, eu acho que a gente estabeleceu, Gil e Bené, uma espécie de afetividade digital. Eu fico brincando que a gente consegue estabelecer o afeto aqui também, dada, inclusive, a circunstância que nós estamos, que é uma coisa absolutamente compulsória, né? Não é, estamos aqui obrigados, não estamos porque queremos, digamos assim, senão estaríamos de frente a frente com as pessoas, né? Mas é tudo resultante das trajetórias todas. Tudo que se fez, tudo que se acumulou, não é? Tudo que se quis, tudo que se acertou, tudo que se errou, é tudo junto. Eu acho que a gente vai falar, o Bené é um amigo querido de tantos anos, querido de tanta gente, né, Gil? Se o Bené soubesse o tanto que ele é amado, né, não, eu acho que ele explodia, não é não? De tanto... É o jeitinho dele. Então o Bené propôs que a gente falasse sobre esse tema, as naturezas de ser. Um pouco também baseado no livro que ele me mandou, um livro que está, inclusive, nós estamos conversando até que deveria ser reeditado, que é um poema longo que fala do assunto, mas também sobre a obra e a trajetória do Gil, que o Bené não só fez o Gil Luminoso... Afonso segura nas mãos o livro Gil Luminoso, de Bené Fonteles. Mas que conhece a fundo o trabalho do Gil. Então eu convido o Bené a falar um pouco do assunto, contar pra gente a história, quem são esses, como se forma, como se configura estas naturezas de ser. Boa noite, Bené Fonteles. Que tá aí. O músico e escritor Bené Fonteles está sentado ao lado de uma estante de livros. Bom, as naturezas de ser, que é interna e externa, mas nem interna nem externa, né? Porque é o que os aborígenes da Austrália falam, que é a unicidade divina e humana numa coisa só, não se separa. Essas separatividades todas é que criaram a crise, vamos dizer, que está aí, que chega até a pandemia. Então, é com a industrialização que vem muito isso na era industrial, de separar o ser humano da natureza como se fosse impossível. Não é possível fazer isso. Somos uma coisa só. Somos a unidade.
Então, na verdade, o Gil é que começa a fazer indagações muito profundas dentro da história da música popular brasileira, e por isso eu fiz o livro Gil Luminoso, a Poética do Ser, para compreender que ser humano é esse que ele é, né? E que, mesmo na prisão, onde ele, antes de ir para o exílio, ele começa a fazer composições que são até metafísicas, né? Como Cérebro Eletrônico, Vitrines, Futurível, que era uma coisa de discussões que ele já vinha fazendo na Bahia com o nosso querido Rogério Duarte, né? E aí nasce essa coisa do Gil, de ser uma pessoa já começar a ser livre mesmo, ter um projeto de libertação dentro da prisão, porque a mente dele voava, né? Então, e ele vai para o exílio e fica muito bem lá, de certa forma, sim, porque ele vê muitas coisas, ele se enriquece profundamente, né? E depois porque ele adota mestres espirituais desde o começo de tudo, como Yogananda e tantos outros, né? E aí eu acho que essas histórias dos retiros espirituais, vamos assim dele, as pontes que ele faz entre o Ocidente e o Oriente como ninguém na música brasileira, né? Então, o que eu, quando escolhi, e algumas eles também escolheu, das 50 letras, né, que estão no livro Gil Luminoso, que eu vou entrevistando ele vai contando como é a gênese de cada canção dessa e como ele vai também evoluindo né, com o ser, né? Que isso sempre me fascinou das questões filosóficas e espirituais dele, né? Que estão muito presentes de novo no Refazenda, né? Que é um disco fundamental, onde está retiros espirituais, onde está tantas músicas, né? Eu preciso aprender a só ser, né? Como ele diz, é só o coração dizer não quando a mente tenta nos levar para a casa do sofrer. São letras de muita sabedoria. Então, é nesse sentido que eu queria conversar com vocês e com ele sobre as descobertas dele, filosóficas e espirituais, dentro dessas múltiplas, né, naturezas de ser que somos, e é o que nos faz. Estamos num momento muito desafiante e que não podemos esquecer dessa ecologia de ser, porque também ela nos levou à pandemia com a questão toda ambiental que se formou no mundo, nos fazendo desafios. E no momento que a Terra está em transição, acredito até que para outra dimensão de ser da Terra, né? Eu estou nessa onda espiritual com minha turma, de colaborar muito para que a Terra evolua, porque como o nosso corpo se degenera, mas nós evoluímos espiritualmente. Então a Terra também ela vai passar para outra história e precisamos estar confiantes de que isso aconteça. E um trabalho como o do Gil, há muito tempo vem nos preparando para isso, para essa transição, nos ensinando coisas de muita sabedoria, né? Então é nesse ponto que eu acho que seria legal conversar. Eu gosto muito dessa sua colocação, porque a sabedoria do Gil, ela vem nos transportando com o tempo para a realidade que a gente se encontra. Eu sei que é difícil, Gil, você ter um panorama no qual você está inserido. É difícil a gente entender o que fez com o tempo com muita clareza. Mas eu queria te ouvir nesse sentido, pegando o que o Bené está dizendo e também te convidando a falar sobre a trajetória dessa sabedoria até chegar aqui, nesse ponto onde a natureza nos repartiu. O músico Gilberto Gil está sentado em uma sala com prateleiras nas paredes. Pelo que eu me lembro da tenra infância, né, dos primeiros momentos de afloramento da consciência,
de estar no mundo, estar ali naquele lugar, diante daquelas pessoas, o pai, a mãe, a família, logo nos primeiros instantes de poder movimentar meu corpo, de poder caminhar, de poder andar, de poder sair, começar a descortinar as paisagens, né? O quintal, a porta da casa, essas coisas todas. Enfim, desde essa época que eu cultivava instintivamente, naturalmente, a percepção das coisas que são, o que são as coisas, o que é das coisas, como é que as coisas são, e o que é ser uma coisa, ser qualquer coisa. Eu tenho a impressão que daí, na medida em que foi possível ir me deslocando, saindo da casa, saindo do espaço da família para o mundo, entrando na cidade, entrando no lugar, depois pegando os primeiros transportes no sentido mais efetivo, pegando o caminhão para ir para a estação do trem, para pegar o trem para ir para a Bahia, para ir para Salvador, enfim, e aí chegar naquela outra cidade grande, a luz elétrica, as primeiras impressões muito fortes das lâmpadas elétricas, enfim, que não existiam em Ituaçu, enfim, os rastros das luzes na água do oceano, na água de Itapajipe, onde o trem chegava, enfim, e por aí vai, e aí mais adiante, vai adiante, e vão se acumulando os modos de abordagem da consciência, a consciência sendo abordada por tudo aquilo que é, tudo aquilo que se manifesta, e ao mesmo tempo respondendo àquilo com perguntas, com inquirições e etc. Enfim, eu tenho a impressão que o ser vai se performando. Quer dizer, o ser é uma performance. O ser é isso, o ser é essa performance permanente das consciências, da consciência nas consciências. Enfim, a partir das especificidades, enfim, das expressividades pessoais de cada um, dos lugares onde essas pessoas estão, dos estímulos que a natureza e as naturezas que vão se sobrepondo também vão dando a essa consciência. Enfim, então acho que meu caso é isso, quer dizer, chega um momento na vida em que eu começo a registrar, digamos assim, fazer registros dessa minha condição humana, essa minha condição no mundo, e esses registros são o quê? No meu caso, particularmente, é a música, são as canções, enfim, são as melodias, as harmonias, os ritmos, as palavras se juntando a tudo isso para dar testemunho dessas coisas. Então, meu trabalho foi isso, minha vida e meu trabalho foram isso, dar testemunho de uma consciência que concentra tantas radiações desse mundo do ser, das coisas, do ser, dos múltiplos seres e etc. Enfim, é isso. E aqui estamos, depois de tantos anos, enfim, quase 79 anos, enfim, desde daqueles primeiros momentos ali dos olhos abrindo no berço, enfim, escutando
o murmúrio, o barulho das palavras das pessoas que me cercavam, até ali, até chegar na porta da casa, até pegar o caminhão para ir pegar o trem, para chegar na cidade grande, e dali da cidade grande eu fui para outras cidades grandes, para o mundo. E é isso, meu trabalho é isso, é a descrição. Aquilo que eu falei, comecei a descrever esse modo de ser afetado, esse modo de afeto, como a vida me afeta. Enfim, hoje em dia não sei me referir à minha vida e ao meu estar aqui, a não ser assim, dessa maneira. Bené, você acha que é tão simples assim? O Gil simplificou. Mas tem complexidade, mas é que o Gil navega numa história de, no fundo, parece tudo frugal, mas é uma transcendência, a linguagem dele da transcendência, assim. Eu acho, sim. Ele adquiriu uma sabedoria. Agora, eu estava vendo em janeiro uma foto que a Flora publicou dele, de costas, olhando para a montanha, e um texto dele que ele fala que o futuro já é agora. Aquilo me inspirou tanto que eu escrevi um ensaio sobre envelhecer com sabedoria e com ele, com Gil, né? Então eu mandei para várias pessoas esse ensaio, e isso gerou uma coisa muito forte com meus amigos, na rede, né? Gostaria que vocês lessem de alguma forma esse ensaio. Porque, e depois, ele fala também no meio da história, outra foto que a Flora publica, as fotos são ótimas, e que ele está deitado, assim, né? No sofá, não sei, descansa, não sei. E aí tem ele falando que também queria muito de estar comendo pipoca, tomando água de coco, estar com as pessoas e tudo, mas que estava tudo bem. E aí eu botei essas duas coisas e fiz essa história. Porque ele está envelhecendo e com sabedoria. E isso é uma lição que a geração dele, mas principalmente ele, por tudo que conquistou, porque ele foi mais além do que qualquer um dentro da música popular brasileira. E dentro da poética toda, né, do que a arte no Brasil, sabe? Porque o que eu quero dizer é que, para mim, o Gil é o artista mais completo que tem nesse país. Porque não é só a questão estética do trabalho dele, da poética dele, profunda, do grande músico que ele é um violinista maravilhoso, né? Porque é canhoto, é Baden-Powell, João Gilberto. E depois ele inventa um tipo de tocar violão absolutamente genial. E aí as políticas públicas, né, o que ele fez com o Ministério da Cultura foi redentor para a cultura brasileira. Então, a minha admiração vem disso, mas é muito mais do que eu sinto dele. Porque como a gente tem uma irmandade, vamos dizer, espiritual, eu sinto esse ser que está lá dentro dele, que é muito grande, é imenso, né? A minha admiração vem para essa pessoa que é mais do que o Gilberto, é mais do que um parceiro, é mais do que tudo. É uma alma luminosa, por isso que eu chamei o livro de Gil Luminoso, né? Ele está a nos iluminar. Num momento como esse, ele é uma pessoa como Ailton Krenak, né? Que é outro irmão que eu tenho, está a nos iluminar com o que diz, com o que faz, até com o que não faz, porque emana dessas almas uma coisa muito importante para o Brasil nesse momento. São referências, são coisas para a gente estar ouvindo, né? Eu sempre que vou arrumar aqui a casa, limpar a casa, eu boto o disco Quanta, por dizer, para ouvir. Amo esse disco do Gil. E parece que quando eu estou varrendo a casa, eu estou limpando, o disco está limpando também a música que está ali na disco. Está fazendo um trabalho de transmutação de energia. Então é preciso que a gente saiba que os artistas estão fazendo esse trabalho, estão transmutando a energia. Então né,
não estão botando nada debaixo do tapete, pelo contrário. Estão transmutando essa energia política que está aí e tudo mais. Então, o Gil é essa referência, como o Krenak é nesse momento, com os livros dele, né, que ele, na verdade, nem escreve mesmo, ele disse, é transcrito, mas tudo que ele fala, tudo que ele diz, ele ilumina. E aí precisamos de gente iluminadoras nesse momento, né? E por isso é que estamos conversando, para saber o que o Gil pensa disso também, dessa história toda de iluminar, porque é um momento escuro, mas é um momento também de aproveitar tudo isso para a gente transcender e dar o salto quântico, né? Mas é porque iluminar é isso, é vagalumear. Iluminar é a função vagalúmica. Enfim, ilumina e escurece, ilumina, escurece, luz, escuridão, se alternando o tempo todo. O dia o dia e a noite. Não conhecemos outra coisa a respeito da luz no tempo. A luz no tempo é intermitente com a escuridão. É assim. Então, quando a gente fala de um tempo mais difícil, mais obscurecido ou obscurantizado, como estamos vivendo agora, quer dizer, na verdade esse agora é uma ilusão. Os tempos todos que vivemos antes, todos tiveram, enfim, dia e noite, o tempo todo, todos tiveram os momentos de alegria imensa e de profunda agonia. Todos nós, a humanidade é isso, e no fundo ela reflete esses espasmos permanentes da natureza, toda ela imensa, enfim, nessa imensidão do universo, enfim, com as contrações e descontrações, com os Big Bangs e as estrelas cadentes e os buracos negros, enfim, tudo isso que foi possível pela especulação, pela curiosidade, pela grande curiosidade humana, foi possível construir como conhecimento para todos, conhecimento para a consciência, para aqueles que querem saber, para aqueles que, enfim, se dedicam a saber das coisas. Então, chega um instante da vida em que isso tudo está reunido no colapsar permanente, não é, das coisas. A luz colapsando em escuridão, e a escuridão explodindo em luz de novo, colapsando de novo em escuridão, escuridão explodindo em luz. E essa coisa que acho que para a felicidade nossa, ou para nosso gáudio, enfim, as ciências vão esclarecendo, vão estabelecendo, quer dizer, vão nos dando possibilidade de acessar. Enfim, então vamos acessando a esse conhecimento, isso que eu falei naquele comecinho da conversa, consciências, reunião, não é, de consciências, condensação de consciências fragmentárias, todas elas, nessa grande consciência que é inalcançável por nós, porque nós não alcançamos a dimensão nem, enfim, dessa grande, última, profunda, imensa consciência, mas a gente sabe que ela é feita desses fragmentos todos das nossas pequenas consciências, dos nossos tempos de vida, dos nossos períodos aqui, dos nossos interregnos entre o nascimento e a morte, para cada uma de nossas pessoas. Tudo que fazemos durante esse interregno, dentro desse tempo,
chega uma época da vida da gente, no meu caso, na minha idade, em que tudo se resume, tudo precisa se resumir. Mas, ô Gil, eu queria te perguntar, ao mesmo tempo que a gente vê a luminosidade da sua música, eu vejo muito também a luminosidade da sua literatura. Os seus poemas, o Bené deixou isso muito claro nos livros, né? Os seus poemas também contêm a mesma luminosidade. Os seus poemas, eu diria que são até, em certa medida, possíveis de serem separados da música. Então eu queria te trazer alguns. Eu queria trazer a seguinte pergunta. Fala um pouco do papel da literatura nessa sua trajetória, literatura que está espelhada na qualidade das suas letras. Mas é aquilo, voltamos àquela questão de a necessidade de registrar, desde que a necessidade de registrar o sentir, o pensar, não é? Foi se colocando para mim, e a utilização das palavras ficou irrecusável, ficou inevitável. Tive que fazer não só a sonoridade, a música, o som das coisas, mas também o som das palavras. E mais até do que o som das palavras, o som daquilo, dos significados e significantes daquilo que elas querem dizer. Porque as palavras dizem, mas o que é aquilo que elas querem dizer? Então, essa busca de o que quer dizer uma palavra, o que quer dizer um dizer, o que é dizer, enfim, isso tudo foi se dando, foi se adensando, foi se tornando uma exigência cada vez maior. E eu fui passando dos versos simples da adolescência, não é? Das frases de amor, lembrando dos sentimentos que o meu namoro, as minhas paixões inspiravam em mim, até o sentimento do pasmo com a própria grandeza da natureza, a noite de luar, enfim, ou aquele reflexo da luz elétrica nas águas de Itapajipe a que me referi, quer dizer, que davam aquele ímpeto natural da alma se transportar para aquela coisa que eu falo no luar, aquele raio de luz da lua sobre o mar, enfim, o que aquilo inspirava, e tantas outras coisas, o sofrimento humano, a dimensão, as primeiras perdas da infância, quando a primeira avó vai embora, enfim, presenciar aqueles dias de agonia dela, aquele coma relativamente prolongado de 3, 4 dias que ela teve que viver, eu ali ao pé da cama, com ela, vendo, presenciando a passagem dela para uma coisa que era, enfim, que era a absoluta interrogação, o desconhecido. Para onde é que minha vozinha está indo? Por que ela está nessa agonia? Velhinha ali, enfim, já sem poder nem as palavras, enfim, aquilo tudo ali, ela morrendo, né? E, enfim, então essas primeiras Deu uma travadinha ali a internet do Gil. dando lastro para o coração poético, né? Para a transformação das coisas na poesia. Vocês estão me ouvindo? Estamos, perfeitamente. Pois é. Pois é, não, agora eu passo a palavra para o Bené para contemplar, para falar exatamente dessa coisa do texto literário da sua obra, enaltecendo a capacidade metafísica da sua poesia. Porque eu sei que você registra, e faz questão de dizer que é registro, mas o registro com
a objetividade não objetiva da metafísica é fundamental. Porque senão a gente delira a um ponto em que não fica compreensível. E a sua obra, Gil, é compreensível. Tem uma diferença entre as obras normais e a sua. Porque tem um processo, ao fazer, ao construir canções e etc., tem um processo de edição, tem a editoria natural. Você escolhe as palavras. Deu uma paradinha. Vai selecionando, vai dizendo isso aqui atinge a profundidade do sentimento que eu trago no peito agora, ou não, enfim, a agonia de não dar vazão verdadeira ao sentimento que está ali, e a necessidade de ir mais além, e apagar com a borracha aquele verso, e escrever um outro mais adiante, e etc. Essa construção, essa agonia mesmo da construção. Da isso criação, né? A agonia da criação. A criação. E o testemunho de todos os outros criadores aos quais eu vou tendo acesso, não é? Através da própria literatura, enfim, e através da própria música, através das outras formas de expressão de arte e tudo. Isso tudo vai nutrindo, vai trazendo o ser, vai fazendo com que as coisas sejam em mim, dentro de mim, me transpassando, não é? Me atravessando e sendo submetidas ao meu filtro. Eu fico me lembrando daquelas velas que ficam dentro dos filtros, né? A gente joga a água ali, água meio barrenta ali, e aquela vela vai filtrando, vai acumulando ali as partículazinhas de tudo disso, de barro, disso, daquilo, e etc., e permitindo que a água saia fluente e clara, cristalina pela torneirinha do filtro, enfim. Então é isso, eu sou isso, eu sou um desses tantos filtros, não é como você, como Bené, como tantos outros, né? Os grandes mestres, enfim. Os grandes mestres, eles eram em si mesmos pequenininhos. Eles eram filtrozinhos pequenos, todos eles tinham essa mesma velinha que filtrava a borra da sujeira do mundo, enfim, e para que eles pudessem nos propiciar com a água cristalina e etc. Todo mestre é isso, todo mestre é nada, todo mestre é pequenininho, todo mestre e a gente vai sendo isso, vai sendo a sucessão, vai sendo a acumulação desses mestrados todos, enfim, vai aprendendo a filtrar com todos eles, aprendendo a ser filtro com todos eles, até o momento em que a gente reconhece que a gente, como todos eles, a gente é um pequeno filtro e nada mais do que isso. Gil, eu primeiro quero agradecer a Trícia da Silva Reis, a nossa intérprete de Libras, que está aqui trabalhando conosco. Muito obrigado, viu, Trícia? Estou vendo ela aqui, bonita. Muito obrigado. Ela lembra a Vilma, irmã do Milton Nascimento, cantava. É mesmo? Desde a hora que ela apareceu aqui, que eu estou pensando nela, me lembrando da Vilma. Dizer também que as pessoas que estão nos assistindo, são muitas que estão aqui na página do YouTube. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar conosco. Eu peço que inscrevam aí na nossa página do YouTube, por favor, curtam. Agradecer tanta gente boa, Sueli Machado, Silvana Sarti, tanta gente que está aqui mandando abraço para vocês dois, viu, gente? Miguel, Célia Porto, Marta Catunda, Cissa Fittipaldi,
Célia Porto, de novo, muito obrigado por estar na Brisa Marques, Genin Guerra, muito obrigado, viu, gente, por estar conosco. Eu queria agora devolver a palavra para o Bené. Bené, vamos lá falar dessa questão que o Gil está tentando de novo simplificar, que é a metafísica nas letras dele. Bom, tem uma música do Gil fundamental nesse momento, que saiu no Refavela, e como estamos confinados, né, de certa forma, que ele diz: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E essa afirmação, nesse momento, é uma grande prova do que a gente pode estar nesse paraíso, que é agora, que não é depois. O Campbell, o Joseph Campbell, diz que a eternidade é agora, não é depois, como a cristandade quer, né? Então podemos viver esse paraíso agora mesmo, confinados, e usar o nosso poder criativo, nosso poder de transcendência, e transformar as coisas e ser solidários com tanta gente que está precisando tanto, nossos povos indígenas, as pessoas que vivem em favelas. Alguma coisa a gente pode fazer para transformar a vida das pessoas e dar também sempre uma mensagem de entusiasmo, de uma esperança sem esperar, porque tem que ter o fazer mesmo para acontecer essa transformação. Primeiro dentro da gente mesmo, da nossa ecologia do ser, como a gente muda através de várias coisas da alimentação, né? Da qualidade do nosso pensamento e de tanta coisa, né? Nosso amigo em comum, com o Gil, TT Catalão, ele dizia que o ambiente começa no meio da gente, porque a gente reflete o que é, e aí tem somos uma referência de vibração para as pessoas. Então, essa letra de Gil é uma letra das melhores que ele fez, da poesia dele, o aqui e agora, e como é que ele está vivendo isso é a minha indagação. Aqui, onde, indefinido, agora, que é quase quando, ou seja, essa indeterminação do próprio tempo, essa impalpabilidade do próprio tempo, esse não poder saber, não poder dar conta daquilo que é. Aqui onde, indefinido, agora que é quase quando ser leve ou pesado deixa de fazer sentido, tanto faz ser gordo ou magro, enfim, se arrastar feito um verme pelo chão, ou voar altaneiro sobre as árvores dos lugares, enfim, ser pássaro ou ser réptil, enfim, ser tudo, ser o bom e ser o ruim, andar com fé, e essas coisas todas, essas letras todas minhas que querem dizer isso, né? Querem falar dessa transitoriedade permanente a qual estamos sujeitos, né? Essa passagem, nós passando por tudo o tempo todo, sem saber, sem ter certeza aonde vamos, onde isso vai dar, onde nós vamos chegar. Quer dizer, essa coisa que eu falo em canções como Se Eu Quiser Falar com Deus, ou canções como Não Tenho Medo da Morte, quer dizer, e porque eu sei que nesse pequeno filtro ao que eu me referi, que trago aqui dentro de mim, enfim, é preciso, muita gente deseja que eu seja capaz de filtrar e deixar que a água que escorra seja suficientemente clara, não é?
esclarecedora dessas dúvidas todas que nos assaltam o tempo todo. Então, minha poética, Bené, você então você é um cultor dessa dimensão poética que é sua. Enfim, quantas vezes você me sentou durante algumas horas para me mostrar as coisas que você canta, que você escreve. Às vezes você nem escreve as coisas que se manifestam através da sua palavra, sem que você precise nem anotá-las no papel. E você fala a sua poesia, sua poética. E quanto você sabe quanto eu me identifico com elas. E por isso, porque eu sei que aí também dentro de você, esse filtrozinho está funcionando o tempo todo. Enfim, você também é um daqueles que está incumbido de fazer com que a água que saia na torneira seja a mais cristalina possível. Enfim, que nos dê, que seja elixir, que seja revitalização permanente, que seja transcendência, das finalidades, da grande finalidade com a qual nos defrontamos, que é a morte, que seja uma coisa que transcenda isso, enfim, mas que é uma interrogação, é um nada do que eu pensava encontrar, que está lá na letra do Se Eu Quiser Falar com Deus. Quer dizer, essa finalidade, qual é a finalidade? Existirmos, a que será que se destina? Viva Torquato! Não pergunta Caetano, né? Todos nós somos, todo artista é isso. E eu vou mais além, todo ser humano é isso. Todo ser humano tem lá seu filtrozinho. Esse é o papel da consciência na vida humana. Deve, assim também nos outros seres vivos, nos animais, até nas pedras do caminho. Tudo isso. Eu cheguei Por isso que outro dia, quando vocês me propuseram fazer essa conversa, eu mandei um recado para você dizendo: olha, eu não estou bom de conversa, não. Imagina se tivesse, meu Deus do céu. Imagina se tivesse. Porque eu estou monotemático. Meu tema é isso. É a vida, o centro dela e as coisas que estão nas polaridades, as extremidades do fio da vida e a gente tentando caminhar no centro desse fio, caminhar nessa linha, no centro dessa cordinha. Enfim, então é isso, Bené, é isso. Ô Bené, eu vou aproveitar essa fala do Gil e te perguntar, com a sua trajetória, com a sua história, você que já passou por tantas utopias, né, Bené? Por tantas profecias, qual é que você está passando agora? No fundo é a mesma. No fundo é a mesma, né, Gil? Mudou nada. É a mesma de sempre, né, Bené? Mudou nada, né? As minhas e as velhas profecias desde do Velho Testamento, passando pelo Apocalipse de João e chegando até mesmo o nosso querido Chico Xavier, que eu presto muita atenção a ele, e aí ele diz o que está, até mesmo Bill Gates está falando, que a pandemia é fichinha para as mudanças climáticas que vão acontecer, e que a gente já sabe há muito tempo, que pode causar uma série de histórias e que a gente precisa se preparar, porque as catástrofes podem ser muito sérias, mas eu não sou apocalíptico, não. Eu acho que o apocalipse está acontecendo dentro da gente mesmo, há muito tempo, que o próprio apocalipse já está acontecendo há muito tempo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial já é um sinal terrível, né? Com a questão nuclear, mas o apocalipse
eu estou fazendo dentro de mim mesmo para as transformações. Eu venho prestando muita atenção nas coisas, e que eu sei, principalmente desde os anos 80, quando eu tomei conhecimento das mensagens até dos mestres ascensionados, do qual eu sou muito ligado. E aí se fala coisas, as mudanças do eixo da Terra, aí se fala em muita coisa, mas eu estou vivendo do presente, presentemente, porque a eternidade é agora. Não tem depois. O Gil mesmo falou nessa história desse texto, que me inspirou para fazer um ensaio, que o futuro é agora. Então, estamos vivendo agora. Eu estou interessado muito no que a gente está conversando aqui. E eu quero deixar uma imagem para vocês de um ser que disse que a grande arte é a arte de viver. E que o Gil e eu temos uma admiração, e ele por sair durante muito tempo no bloco dele, né? Bené mostra uma foto do advogado e ativista pacifista Mahatma Gandhi. O Gandhi é uma referência muito grande para mim, e aí ele diz que não é o caminho, a paz é o caminho, né? Não é procurar o caminho da paz. Então essa paz interior, né, que é que a gente realmente precisa ter. E esse cara sabia das coisas. Ele era um profeta que lutou pela libertação não só da Índia, mas de toda a humanidade. Eu acho que os jovens precisam saber do que é o Gandhi, que desde a minha adolescência, é uma referência muito grande para mim. É um desses mestrezinhos que o Gil está falando aqui, e do qual a Bahia soube muito bem cultuar através de um bloco de axé. Porque se vocês procurar saber como nasceu esse bloco, né? E aí é muito interessante saber. O Gil fez um documentário, né? Não o Gil, a Andrusta, né? E que conta a história de Gandhi, né? Como o bloco nasce na Bahia, depois ele vai para a Índia. E é muito interessante esse documentário. O Lula Buarque. Lula Buarque, né? Exatamente. A Flora que produziu. Nossa, é maravilhoso. Então, eu acho que tem pessoas muito importantes no século XX, né? Como ele, como Yogananda e tantos outros, o grupo dos caras rapazes, o John e a Yoko, né? Que fizeram aquela grande campanha e colocaram isso nas canções deles. Então, a gente tem uma herança do século XX para cá, principalmente de figuras maravilhosas, e que vai bater na próxima história de buscadores da verdade. Eu me lembro que uma vez, na conversa com o Gil Curio, Gil Luminoso, ele disse: Bené, não tem jeito, nós somos buscadores da verdade. E essa verdade nunca é absoluta, é a verdade de cada um, né? Talvez um dos conflitos que está aí, dessa história toda, que as pessoas estão querendo que a sua verdade valha para todos. Não é isso, cada um tem um pedacinho dessa verdadezinha, né? E que é preciso... Cada um tem seu filtrozinho lá dentro. Ô Gil, mas comenta essa história que o Bené falou sobre o futuro e agora, porque as pessoas, apesar da palavra esperança estar muito ligada ao agir, na minha opinião, né? Nós temos que ter esperança e agir, não ter esperança e parar e esperar. As pessoas estão precisadas de uma reflexão um pouquinho mais ativa com relação ao futuro, dado ao que está acontecendo no mundo hoje, né? Resumo, pergunta objetiva. O que você acha que representa a pandemia, por exemplo, do ponto de vista espiritual? Mais um desses momentos de fustigação. A condição geral da existência nos fustigando, nos obrigando a refletir, nos obrigando a considerar tudo que está aí, tudo que nos cerca, tudo que somos, tudo que queremos ser, tudo que já fomos, tudo que já fizemos, tudo que acumulamos, tudo que já... todo o bem e todo o mal que já fizemos. Enfim, tanta gente se refere ao vírus e à pandemia como castigo da natureza,
enfim, eu não diria nem que é castigo, não, é fustigo. A natureza não castiga, a natureza fustiga. Ela nos obriga a estarmos densos, a estarmos intensos, a estarmos completamente dentro das coisas. Enfim, é isso que a pandemia está fazendo com a gente. Por exemplo, quanto que a pandemia tem nos revelado sobre as desigualdades na sociedade humana? Quanto a pandemia tem nos revelado sobre a crueldade de uns contra outros? Quanto a pandemia tem nos revelado sobre a profunda pobreza da riqueza e a profunda riqueza da pobreza? Enfim, quando o Bené estava falando ali daquilo de pensarmos, enfim, naqueles que precisam, naqueles que necessitam, de voltar nossas orações para os necessitados, para os fragilizados, enfim. E eu fiquei pensando, enfim, nossas orações também para aqueles que já têm a abundância, seja lá do que for, mas que já se considerem, enfim, portadores de alguma coisa ampla, de algum bem, de uma riqueza já qualquer. Quanta pobreza, quanta dificuldade essas pessoas ricas de materialidade estão tendo nesse momento. Enfim, os mais abundantes do ponto de vista material acabam sendo vítimas mais imediatas desse vírus, dessa pandemia, do que os mais simples, do que os mais pobres. Os mais simples estão milagrosamente sendo mais preservados do que os mais ricos. Enfim, é tanto contraste, tanta coisa. Estamos sendo fustigados por essas coisas todas, obrigados a pensar mais nessas coisas. E como você diz, Afonso, quer dizer, pensar é agir. Pensar mais já é uma forma de mais agir, que vai nos levar a fazer mais coisas. Enfim, a tentar ser mais exatos naquilo que fazemos, ser mais justos naquilo que fazemos. Então, a pandemia é isso, ensinamento. Eu gosto da palavra que você usa, que é intensidade, porque o retorno à sua própria casa, que eu acho que voltamos ao início da nossa conversa, né? A natureza do próprio ser, não existe nada mais intenso e não existe, na minha opinião, no meu entender, um momento mais profundo do que este, onde os seres humanos estão obrigados, e aí sim, uma compulsoriedade de retornar à sua própria casa, aos seus familiares, aos seus valores, ao seu olhar próprio. Isso é profundamente revolucionário. Na hora que o Bené mostrou a foto do Gandhi, logo o Gandhi, que morreu da forma tão violenta, inclusive para ilustrar toda a sua filosofia, não foi fácil também nisso, ele provoca este retorno. E aí eu pergunto ao Bené, fala da casa que você está construindo. Primeiro eu estou construindo uma casa dentro de mim mesmo, a casa do ser, né? Eu vim para cá muito para esse silêncio daqui, da Serra da Mantiqueira, para erguer essa casa dentro de mim primeiro e depois, a primeira vez na minha vida eu tenho uma casa que estou fazendo junto com a Alda, uma amiga, uma casa que vai me abrigar durante um tempo, não sei quanto tempo, e que, para nossa sorte, ela é feita pelos indígenas quiriris, que estão aldeados aqui em Minas Gerais, fugidos do Rio São Francisco, da situação grave lá na beira do rio. Então, a gente tem dado
trocado com eles porque eles precisam de mercado de trabalho, né? E eles são pessoas incríveis. Nossa, eu estou aprendendo tanto com eles. Eu acho que se, no final da casa, se eu desencarnar, essa casa já foi feita dentro de mim e fora de mim, e aí eu aprendi com eles muitas coisas. E estou aprendendo com tudo aqui, ao redor dessa paisagem mineira das Gerais, tão generosa, desse vale aqui, das pessoas que moram aqui, que tem muitos remanescentes de quilombola e tal. Então, é uma história que eu estou vivendo isso. É como construir uma casa orgânica, como fazer uma história conjunta com outra pessoa, compartilhando todas as decisões, e numa coisa, não centrada numa coisa assim, vamos dizer, no tal do ego, né, de querer ter uma coisa. Não é querer ter, mas querer ser uma coisa. Que eu não sei ainda nem o que não precisa saber, apenas é o fazer. O fazer que é libertador, né? Eu queria deixar uma coisa aqui no meio de muita gente que está até procurando uma salvação e tudo. Nós temos um mestrezinho, eu e Gil, assim, muito em comum, que chamava-se Walter Smetak. E o Smetak, numa conversa comigo de ponto de ônibus, que a gente ficava às vezes hora nesse ponto de ônibus, em frente à Escola de Arte da Universidade Federal da Bahia, ele deixava o ônibus dele passar e o meu também, e no fundo a gente ia para a mesma federação onde a gente morava. E ele dizia para ele, não há nada para salvar, não há salvação, salve-se quem souber. Então, não é mais quem puder, não. Nesse momento, a pandemia fustigando a gente. Ótimo. Ela está dizendo assim, salve-se quem souber. Quem tiver sabedoria para se libertar nesse projeto de libertação que a santa pandemia está fazendo com nós, por isso, por causa dela também eu vim para cá, agradeço muito a ela, saber, ter sabedoria, procurar que sabedoria é essa, que história é essa, para poder a gente ir no nosso projeto de libertação, inclusive do próprio corpo físico, que é a grande ilusão, é a última grande ilusão, né? E Gil coloca isso muito bem na música que ele não tem medo da morte. Nossa, essa música aí já me fez chorar. Já uma vez ele dedicou para mim no show lá em Brasília, e eu chorando, ouvindo essa música, a forma com que ele canta, percussiva, a alma toda repercute, né, nele mesmo. Então é preciso que a gente reflita muito sobre o que é essa história da morte, porque é uma continuação da vida. Não há uma separação entre a vida e a morte. Isso tudo é uma grande ilusão. Mas a morte é mais uma pergunta que vai ser respondida pelo acaso, pelo acaso, pelo ser do ser, pelo não ser do ser. Gil, eu vou fazer uma falta de combinado aqui agora. Vou descombinar uma coisa, mas é um descombinado do bem, não tem problema não. Pedir para você encerrar cantarolando a música que você hoje gostaria de cantar para a gente, para as pessoas que estão ouvindo. Eita! O que pode ser? Pode ser tanta coisa, qualquer coisa. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o violão ali, porque acho que facilita. Gilberto Gil se vira para pegar o violão atrás dele. Bené, qual que é o nome dos índios mesmo que você falou, que estão com você? Os Quiriris, eles são índios de Pernambuco que migraram para a Bahia. Ah, tá. E agora estão ligados aqui. Então aí, que bom. São muitos, Bené? Não chega nem a 40. Então é uma tribo que realmente migrou para ir para sobreviver, né? Exatamente. Tá bom. Tá dando para escutar o violão? Perfeitamente.
Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate e anoitecerá mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda. Guariroba, ah. Estamos refazendo a humanidade. Pode ter certeza. Todo. É tudo que nos cabe fazer, é refazer. Porque o homem velho já, como é que diz Caetano, Bené? O homem velho já tem a coragem de achar que é imortal. Liga o som, Bené. Meu som está desligado. Seu som, Bené. Bené. Você desliga. Ah. Eu acho essa música Homem Velho do Caetano uma coisa de uma Homem velho é o rei dos animais. Demais. Já tem coragem de saber que é imortal. Já tem coragem de saber que é imortal. É a nossa música, viu, senhor? É isso aí. Ô, meus dois queridos, eu tenho muito a agradecer a vocês. Estou vendo essas três barbas brancas aqui, esses três cabelos brancos aqui. Pronto. Eu queria até cortar um pouquinho mais para ficar parecido com o Bené e você, mas eu falei, porque minha barba está muito grande, né? Eu falei, não, deixa, tá bom. Mas tamanho não é documento. Não. Bené, Gil, muito obrigado. Vamos fazer mais isso, arrumar outros temas para a gente conversar, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para as pessoas. Sobre a natureza, eu queria ter falado um pouquinho mais sobre as segundas, terceiras, quartas naturezas, que o conhecimento, a ciência, a busca, a necessidade humana foi fazendo com que a gente descobrisse essas naturezas todas, essas naturezas que estão nos levando para, cada vez mais para longe, para dentro da hiperparticularidade, da microparticularidade, da nanoparticularidade da matéria, e ao mesmo tempo para as lonjuras do universo. Daqui a pouco já vamos estar em Marte, daqui a pouco vamos estar onde? Já fotografamos um buraco negro. Vamos. Quanta, né, Gil? Quanta natureza. Quanta natureza. Quanta parabólica amará, tudo isso. Você já disse tudo isso, Gil, de forma poética e que nos ensinou tanto e vem nos ensinando tanto. Pronto. E vamos continuar nos aprendendo
uns aos outros. Então está combinado, o próximo papo é sobre as naturezas, as outras naturezas. E aí, quem sabe eu me preparo um pouquinho melhor. Que isso, melhor impossível. Muito obrigado, Gil, muito obrigado, Bené. Obrigado a quem nos assistiu. Muito obrigado. Obrigado.